Fala galera, meu nome é Alan Cerqueira. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma simulação de entrevista para a vaga de programador júnior. Já aproveito para dizer que eu não estou ensinando a como ser um entrevistador, e sim dar algumas dicas, alguns feedbacks construtivos que pode estar ajudando vocês no momento de uma entrevista. Assista o vídeo até o final e acompanhe o feedback que eu fiz com o entrevistado, depois da vinheta. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação na simulação de entrevista. Com certeza vai estar te ajudando aí, tendo alguns insights, e também pode estar ajudando nossos inscritos do canal. Então, antes de iniciar a entrevista, eu gostaria de dizer que uma entrevista eu entendo que é algo bilateral, onde eu vou estar entrevistando você, verificando se você se adequa a todas as necessidades que a vaga está sendo, os requisitos da vaga, assim como você também vai analisar se a empresa, a cultura da empresa se adequa ao seu propósito, se os desafios que aqui a gente vai estar tendo também se adequa ao que você está buscando no momento, tá? Então fique bem à vontade, bem tranquilo, como eu disse, é algo bem bilateral. Então vou estar iniciando aqui com você. Então a primeira pergunta que eu gostaria de saber me fale um pouco das suas experiências que você teve profissional, tá? Independente aí da área de atuação. Beleza. Bom, então, primeiramente eu gostaria de agradecer, me chamo Leonardo, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa simulação. Como você disse, vai sim ser bastante construtivo para mim. Espero que você possa me ajudar apontando os erros, onde eu posso melhorar, onde está bom, onde não está. E, enfim, acho que basicamente é isso. Em relação à área profissional, bom, já atuei algumas, né? Poderia dizer assim, algo que eu me relacionei mais profundamente ou qualquer tipo de experiência profissional? Suas principais experiências. As principais, né? Isso, fala 2 ou 3 aí no máximo. Então, assim, as principais. A primeira foi como na parte de transportes, era cobrador de ônibus. Então foi ali onde eu tive um contato maior com o público, contato com as pessoas, porque, né, diariamente, assim, levando e trazendo pessoas para o trabalho. Então eu considero que foi um contato mais profundo na área profissional. Foi ali onde eu comecei a entender o que de fato era, né, trabalho, essas coisas e tal. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei em média acho que uns 3 anos, acho que mais ou menos, uns 2, 3 anos mais ou menos. Faz muito tempo, então eu não vou me lembrar agora, porque como era um trabalho não era tão formal, não tinha registro em carteira, era algo assim mais de iniciante mesmo, digamos que um estágio, né? Na época, vamos dizer que seria um estágio hoje, né? Depois disso, eu comecei a trabalhar com acessórios de veículo. Foi o meu segundo contato. No caso, na época, eu comecei a trabalhar com Insufilme. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Insufilme, películas no geral. Dali, eu parti para uma área que é um pouco relacionado, mas foi instalação de acessórios, que é mais a parte elétrica, né? Acessórios elétricos, tipo vidro elétrico, trava elétrica, alarme, som, esse tipo de coisa. Que daí eu fui aprendendo. Do Insufilme eu parti para aprender isso daí. Então eu acredito que essas foram os três contatos profissionais que eu tive mais profundo, né? Ultimamente eu gostaria de citar um pouquinho, não sei se assim, eu tenho tido na área profissional também, porque como eu aprendi a mexer com design gráfico, programas de edição de imagem, essas coisas, então eu comecei a fazer um pouco de envelopamento, um pouco de personalização de arte, comunicação visual. Então, assim, eu já ganhei um pouco de dinheiro também vendendo comunicação visual, vendendo um adesivo, vendendo um banner, alguma coisa do tipo. Bem legal. Quais programas você utilizava? CorelDRAW e Photoshop, basicamente. Bacana. Então, essas são as suas experiências. Você já teve algum contato com programação? Programação não profissional, mas assim, digamos, poderia dizer hobby, talvez. Por um hobby ou por
busca de conhecimento, assim, para aprender. Eu já tive contato com programação em programas de desenvolvimento de jogos, que não sei se conhecem a Unity e a Unreal. Eles têm assim, é mais fácil, mas você também tem que desenvolver programação nesses aplicativos para produzir jogos, né? Jogos. Tive também contato com um pouco de design 3D, seria modelagem 3D, só que é muito pouco, isso não tenho muita experiência, foi algo... Tá. No desenvolvimento de jogos, você fazia, vamos dizer assim, tanto o back-end, quanto que era a programação mesmo ali por trás, e também o design das imagens, dos bonequinhos? Sim, eu procurava fazer todo sozinho, mas como o desenvolvimento de jogo é algo muito extenso, eu acabava que o tempo ia ficando limitado e aí eu ia deixando. Eu tenho alguns projetos parados que para o futuro provavelmente eu ainda pretendo retomar. Você conseguiu concluir algum, ponta a ponta? Não, de ponta a ponta nenhum. Assim, tem alguns que já estão bem, digamos que bastante avançados, né? Mas assim, tem muito trabalho para frente, né? O desenvolvimento de jogos costuma ser bastante detalhado, bastante difícil, demorado, né? Digamos assim. Porque você tem criação de cenário, você tem criação de personagens, você tem criação da história, você tem criação da... Aí você tem o desenvolvimento dos códigos, então dá um pouco mais de trabalho. E para fazer sozinho, geralmente é muito difícil um desenvolvedor construir um jogo complexo sozinho. É muito raro. Existe, mas é tipo assim, o cara vai ficar, sei lá, 10 anos, 20 anos para produzir um jogo sozinho se for um jogo bem construído. Se for um jogo de Android, que é só apertar e pular, então a gente faz em 3 meses, dá para fazer, tem um ano, de repente, fazendo sozinho, entendeu? Daí você desenha arte e tudo mais. E que eu gostaria de citar também, que eu também tive contato com programação na área de IoT, internet das coisas, tipo automação de ar-condicionado, automação de televisão pelo celular, controlar a televisão pelo celular, controlar lâmpada, controlar todos os eletrodomésticos que tiverem acesso à energia elétrica, dá para você conectar uma placa e fazer a programação e controlar pela internet. IoT, né? Sim, sim. Não, muito bom. Então, assim, sobre lógica de programação, você se sente bem à vontade? Sim, eu acho que eu me sinto mais à vontade no JavaScript, né? Porque tem as outras lógicas, por exemplo, do C, C Sharp, eu não entendo muito. Mas acho que, não sei se é muito a lógica, ou se é a sintaxe, né? É isso que eu ia até comentar com você, para te dar um toque já, né? Nesse caso, não seria a lógica. A lógica de programação é independente da linguagem, né? No caso, aí tem a sintaxe de cada linguagem, que aí vai mudar aí de uma para outra. Mas tranquilo, tá? Isso aí não tem problema nenhum. Sobre, então, lógica de programação, pelos seus cases aí, dá para ver que você já consegue ter uma noção bem bacana. Eu queria saber quais as linguagens que você já teve contato, tá? Uma delas você já comentou, que é o JavaScript. Você teve contato com mais alguma linguagem? Então, o C, porque na parte de programação de IoT é usado o C. Legal. Programar placa Arduino, ESP32, tudo usa C. Eu Bacana. tenho um pouco de contato com o C também. O C é bem bacana para você aprender a lógica de programação. Inclusive, em algumas faculdades, o pessoal utiliza o C para ensinar, né, as matérias de lógica de programação. Bacana. Mais alguma linguagem você já teve contato? Não, basicamente são essas duas, JavaScript e C. Front-end, back-end, qual que é a sua familiaridade com esses termos? Então, eu entendo back-end como algo que esteja, sei lá, talvez por trás dos bastidores, as pessoas que estão trabalhando ali, e o front-end é aquilo que o usuário final, a experiência do usuário, digamos assim, aquilo que o usuário tá mexendo ali, ele tá vendo o que tá na frente, né? Por isso, talvez, sei lá, por isso o nome. Bacana. Banco de dados, você já teve algum contato? Um banco de dados, assim, num projeto que eu estou iniciando, que eu estou começando, eu estou ingressando nele agora, uma startup que está desenvolvendo um aplicativo, eu
estou começando a ter contato com o Firebase da Google. Certo. Então, assim, já tive um pouco de noção de como fazer a comunicação entre o aplicativo e o banco de dados. Eu já tenho acesso ao programa, ao código do programa que eles estão usando. Então, eu já consegui entender legal como é que funciona essa comunicação, né, através das chaves, as APIs e tal, coisas desse tipo. Então, eu tenho um pouquinho de... Certo. Mais duas perguntas sobre técnicos, tá? Banco de dados relacional e não relacional. Você sabe me explicar o que significa? Não. Beleza. E síncrono e assíncrono? Isso eu já ouvi dizer, eu já ouvi falar, inclusive banco de dados, você estava falando, banco de dados, esses dois termos, eu já ouvi falar, mas não me aprofundei, agora acho que me fugiu. Certo. Mas o síncrono e assíncrono é aquele negócio de você precisar de uma resposta para alguma transação, talvez, tipo, você dá um cheque, né, tipo, de que está aceito, mas na verdade pode não estar, ele pode retornar o valor, então fica meio que aberto, não sei se é algo desse tipo. Tá próximo, tá? Mas assim, depois eu falo esse assunto de forma mais específica e até vai estar ajudando você também e as outras pessoas. Mas bem bacana. São alguns termos técnicos, eu costumo dizer para as pessoas que eu estou entrevistando, assim, ninguém precisa saber tudo, né? Uma coisinha ou outra é algo simples de você conseguir, com esforços, né, conseguir adquirir esse tipo de conhecimento. Então, por uma vaga de júnior que é a que você está se candidatando, não tem problema você não saber algum desses termos que eu estou te perguntando ou não. Me fala no último ano, o que você estudou, tá? O que você aprendeu de novo nesse último ano? Isso de forma de tecnologia, tá? Tecnologia no geral ou você diz assim na parte de programação só? Pode ser tecnologia no geral. Porque assim, eu vim estudando eletrônica, né? Eletrônica, que é mais a parte voltada a hardware. Então eu me aprofundei um pouco em eletrônica básica, né? Tipo assim, funcionamento de componentes, esse tipo de coisa. Cheguei até um módulo de CI, que é circuito integrado, que daí foi quando eu comecei, aí eu senti a necessidade de aprender mais a programação, porque um circuito integrado ele depende de uma programação por trás para ele estar funcionando. Então foi aí que eu comecei a juntar tudo, né? Eu comecei a mexer com plaquinha de IoT, que foi onde... Então foi, acho que nesse último ano, eu poderia dizer que foi mais a questão de IoT, que eu estava mexendo, que eu estava fazendo. Aí eu entrei na eletrônica para entender melhor, cheguei no CI e parei assim, né? Fiquei na parte de internet das coisas, programação dos chips, dos circuitos integrados, né? Legal. E você, tipo, adquiriu esses conhecimentos, né, que você comentou durante o último ano, aonde? Aonde você busca informações? Internet. E que lugar, tipo assim, algum site específico? Ó, eu procuro, sim, bastante pelo YouTube. E YouTube. tem, bastante no YouTube. Certo. Mas eu procuro sempre assistir vídeos de pessoas que são qualificadas, que estejam na área, pessoas que entendem, né? Porque tem muita gente que fala. E assim, como é uma área científica, podemos dizer assim, né? Então eu consigo dar credibilidade para aquela pessoa que está me instruindo, se eu consigo reproduzir aquilo que ela está me ensinando. Se eu tento fazer e vejo que não funciona, daí eu falo, essa pessoa aí não está ensinando nada, porque eu estou fazendo exatamente o que ele está falando e não está dando certo, então eu meio que me balizo assim. O cara está ensinando ali, tal, faz assim, faz assado, tenta. Aí eu vou lá, tento. Funciona, daí eu sigo naquele curso que aquele cara produziu, está produzindo, algo do tipo. E também, agora eu comecei a fazer um curso de React Native na Udemy, que daí já não é gratuito, é pago, tipo, é o React Native e Firebase, que eu vou precisar para esse projeto que eu vou ingressar, que eu comentei com você que eu vou estar ingressando agora. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando de algumas coisas que você já trabalhou, já teve contato. A gente está falando de hardware, software, design, app, né, com o React Native, IoT.
De tudo isso que eu acabei de comentar, tipo, você tem alguma coisa que você tem mais, uma identificação melhor, maior? É hardware. Você gosta mais de hardware? Hardware é o que me atrai mais. Só que o hardware sozinho, sem o software, não funciona. Então eu sou do tipo que tento ser mais versátil, né? Tipo, tento aprender tudo e me focar em alguma das coisas. Então, assim, o hardware, eu não sei se... É que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito incentivo para hardware, mais para software. A gente tem mais oportunidade no mercado de trabalho para software. Para hardware fica um pouco mais complicado, porque depende de muito investimento, muita grana e no momento eu não tenho dado muito foco para hardware, só questão de estudo mesmo. Então eu estou focando em entrar na área de software para seguir mesmo carreira nesse segmento. Entendi. E aí o software você tá, pelo que eu entendi, você está focando agora, Isso. recentemente. Isso. Tá bom, bacana. Metodologia ágil, você já ouviu falar alguma coisa? Framework Scrum? Também não. Beleza. Me fala das suas metas profissionais, me diz aí para pequeno, médio e longo prazo. Tá? Considerando pequeno prazo aí de 6 meses a 1 ano, médio prazo de 1 ano a 3 anos e a longo prazo de 3 anos a 5 anos. Como que vocês imaginam aí as suas metas profissionais? Vamos lá, de 6 meses a 1 ano, eu procuro já estar de fato ingressado nessa área, assim, atuando ativamente já na área de tecnologia, com programação, essas coisas que eu venho estudando, né, para isso. E o segundo período, eu acho que eu poderia colocar realizando as minhas metas de vida, talvez, assim, ganhando o necessário para sobreviver, claro, e para estar realizando alguns sonhos que eu tenho já de tempos e não O que tinha você condição imagina aí de ganhos necessários? ganhos. Vai de 6 meses a 1 ano, eu diria até os R$ 2.000. O segundo período eu já imagino pelo menos aí uns 3, 4 mil reais. Para 5 anos, aí varia muito, né? Acho que vai de 6 a 7, talvez até mais, eu não sei. É um pouco difícil de... Normalmente o pessoal tem um pouco de dificuldade de pensar tão a longo prazo. É Né? mais difícil. Normal isso também. Mas você imagina se consolida a longo prazo? Está consolidado na área de programação, de software? Sim. Continuando atuando com essa... Aí, nesse caso, seria focando de fato no desenvolvimento de software. Sim, sim. Bacana. Atualmente, você está trabalhando? Qual que é o salário que você... Se sim, qual que é o salário atual? Então, hoje eu sou autônomo, tenho uma empresa que trabalha na área de película, ainda atuo na área de película, em filme, um pouco de comunicação visual, envelopamento, que são adesivos em gerais. E também tem algo no ramo de frutas, que é entrega de fruta, enfim, esse tipo de coisa. Assim, como autônomo, é difícil eu estimar um valor mensal, Uma que média varia aí. muito, mas é uma média, digamos que de 5 a 10 mil por mês, pode variar. Às vezes pode vir um pouco menos, às vezes pode vir um pouco mais, depende muito da demanda que... É que hoje é difícil, né, dizer, nessa situação tá um pouco complicado dizer, tipo, esse mês eu vou ganhar 5, esse mês eu vou bater a meta dos 10 ou... Não, mas é mais ou menos isso, um mês que produz muito pouco, digamos que é 3, 4 mil reais. Ainda mais nesse ano de pandemia, né? Tem Então, bastante pandemia, variações, né? Exato. Tá. E qual que é a sua pretensão salarial, considerando, né, a vaga de programador de software júnior? Pretensão salarial, eu diria, claro que eu vou deixar em aberto, né? Mas a minha pretensão, 1.800 a 2.000 reais. 2K.
tem bastante diferença se a gente considerar um mês bom, né, para o trabalho que você faz como autônomo e o trabalho que você e o valor que você ganharia, né, numa vaga de desenvolvedor júnior. Você estaria disposto a dar esse passo para trás na carreira, para dar 2 passos para frente, talvez lá na frente? Então, Só complementando a pergunta, se estaria disposto e se você consegue, né, baseado nos seus gastos atuais, se você conseguiria, né, de fato, estar fazendo isso. então, eu estou fazendo entrevista justamente para isso, para saber se o que a empresa tem para me oferecer, eu fazer essa análise, né? E médio e longo prazo, saber se vai valer a pena eu estar deixando algo que pelo menos eu já domino por algo novo. Então, eu diria que sim. Bacana. Aí normalmente eu faço a minha apresentação, faço a apresentação da empresa, né? E aí depois bato um pouco mais de papo a partir se faz sentido, né, para o candidato a vaga também, para ter aquilo lá que eu falei no início, né? Será algo bilateral. Mas eu vou encerrar por aqui a entrevista, até para a gente não estender tanto esse vídeo. Aí a gente faz o seu feedback, tá? E aí depois eu acho que acabou. Aí faz o feedback e acabou. Gostaria de estar comunicando. Você foi aprovado nessa vaga. Te parabenizar por isso. Com certeza, tenho certeza que você vai estar colaborando para todas as pessoas da equipe com seus conhecimentos abrangente, né? E com certeza a gente vai estar conseguindo te ajudar a se especificar na área de software de desenvolvimento. Então, parabéns aí e seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Infelizmente, nesse momento, a gente não escolheu você como candidato. Vou te dar um feedback construtivo sobre o motivo de você não ter sido aprovado. A gente procura uma pessoa com conhecimento mais específico em desenvolvimento de software. Tá? Hoje, o seu conhecimento, apesar de um ótimo conhecimento, te parabenizo por isso também, você tem conhecimento em várias e várias áreas. Nesse caso, nesse momento, a gente está procurando uma pessoa que seja mais específico no determinado assunto. Tá? Mas fica o meu contato, posso estar te ajudando, sempre que precisar pode entrar em contato comigo. Tá? Então eu agradeço novamente a sua participação. Obrigado. Galera, esse foi o feedback que eu fiz com o candidato Leonardo. Gostaria de te dizer que existem várias e várias oportunidades com seu perfil atual e demonstrei nesse vídeo que o Leonardo poderia estar sendo aprovado ou reprovado de acordo com a vaga e de acordo com uma determinada empresa. Então, caso você não seja aprovado em algum processo seletivo, não tenha problema, tá? Fique calmo, busque novos conhecimentos, estude sempre e vá em busca de novas oportunidades. Boa sorte aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, deixe o seu comentário com dúvidas ou sugestões, compartilhe com seus amigos para esse vídeo chegar ao alcance de mais pessoas, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas notificações de vídeos. Valeu, galera!